Fala pessoal, professor Igor aqui e mais uma vez estou trazendo para vocês um vídeo corrigindo algumas atividades, aquelas aulinhas básicas, ao mesmo tempo em que vemos exemplos de atividades sobre uma questão de português. Hoje, a nossa temática será em volta de sujeitos. Os tipos de sujeito que estão presentes na oração. Para quem não sabe, um sujeito é um ser em que se declara alguma coisa dentro de uma oração. Então, hoje a gente vai estar vendo uma parte mais sintática. E quais são os tipos de sujeito existentes? Cara, ao todo são 5. Temos os simples e os compostos. Temos os ocultos e os indeterminados. E por fim temos ainda os inexistentes. Os inexistentes. Partindo disso, hoje a gente vai verificar 10 questõezinhas sobre esses 5 tipos, como que eles aparecem e como é possível cair na sua prova. Partindo disso, vamos para a nossa primeira questão. Temos o seguinte enunciado: estamos na era do menos é mais. Comece a reduzir o açúcar de adição nas suas bebidas. Se usa 2 colheres, reduza para 1, depois meia. E comece a treinar seu paladar para aceitar melhores bebidas sem adição de açúcar. Na frase em destaque, o sujeito da forma verbal estamos é classificado como. Cara, aqui a gente tem que começar pegando a nossa oração. Tudo isso daqui é a nossa oração. A gente quer o sujeito dessa primeira partezinha aqui, ó. Desse estamos. Temos alguma coisa antes do verbo? Não temos alguma coisa antes do verbo. Então, o nosso sujeito é um sujeito implícito. Se ele é implícito, então ele só pode ser indeterminado, oculto ou inexistente. Sujeito composto e sujeito simples, a gente diz que eles são sujeitos explícitos. E significa o quê? Que o sujeito vai aparecer antes do verbo ou um pouco após, dependendo da posição, dependendo da ordem que esteja a oração. Então, sabendo disso, a gente já descarta a opção C e D. Segunda questão: quando que é oculto, quando é indeterminado, quando é inexistente? O inexistente tem 300 formas de ser. Ele pode ser o verbo haver, pode ser indicando tempo ou algum fenômeno da natureza. Como o caso aqui não é um fenômeno da natureza, não é tempo, não é nada disso, então a gente não tem mais um sujeito inexistente. Sobrando apenas o oculto e o indeterminado. Qual que é a diferença de um para o outro? Cara, o oculto é verbo em primeira pessoa. E o indeterminado é verbo em terceira pessoa. Isso significa o quê? Quando a gente utilizar um verbo em primeira pessoa que o sujeito não esteja explícito, nós teremos um sujeito oculto. Então, se a gente tem ali nós estamos, não eles estamos, então nós temos o quê? Um sujeito oculto. Questãozinha prática, rápida e simples. Bom, partindo para a questão número 2. Temos aqui um textinho falando sobre Santo Antônio, o frade português que se tornou o santo mais popular do Brasil. Para muitos é santo casamenteiro. Folclore e tradições populares são prodígios em reservar a ele toda sorte de simpatias para trazer para sempre, enquanto dure, aquele amor perfeito. Para os devotos católicos, é um santo milagroso, daqueles mais eficientes na intercessão junto a Deus.
Considerando todo o contexto, qual o sujeito do texto? Para os devotos católicos, é um santo milagroso, daqueles mais eficientes na intercessão junto a Deus. Bom, quando a gente se dá com o sujeito, a gente tem que entender que a oração está sempre dentro de um contexto. Nesse contexto aqui, eles querem que identifiquemos quem é para os devotos um santo milagroso, daqueles mais eficientes junto a Deus. Cara, se a gente observa tudo isso e está dentro de um contexto, não teremos os devotos como sujeito, muito menos católicos que estão diretamente ligados a devotos. Não vai se tratar jamais de uma oração sem sujeito. Por quê? Porque dentro do contexto, a gente está falando sobre um santo. E por ser um santo, qual é esse santo? Santo Antônio. Essa é a única opção correta. Questão número 3. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30. Qual tipo de sujeito? No trecho, somos muito severinos, iguais em tudo na vida. Cara, quando a gente pega para analisar essa frase como um todo e observamos, nós temos aqui a não explicitação de um sujeito. Se é não explicitação de um sujeito, então a gente já descarta o sujeito simples e composto. Temos então aqui, ó, nós somos. Isso significa o quê? Temos um verbo em primeira pessoa. Então, não é uma oração sem sujeito nem um indeterminado. Mas que diacho é sujeito elíptico? Cara, sujeito elíptico é a mesma coisa que dizer que é um sujeito oculto. Oculto. Então, sim, a nossa única opção é a letra C. Rapidão, fácil e sim. Questão número 4. No trecho, as mortes pela doença saltaram de 14 em 2023 para 440 em 2024. A oração apresenta um sujeito que pode ser classificado de acordo com sua estrutura. Analise a alternativa que indica a classificação correta. Bom, o primeiro caso, quando a gente se depara com esse tipo de questão, é sempre identificar o verbo. Qual é o nosso verbo? Aqui, explicitamente, é o nosso verbo saltar. Aqui a gente tem um verbo. Isso significa o quê? Que antes dele, pode ser que exista um sujeito, como está havendo neste caso aqui, ó, as mortes pela doença. Quem saltaram? As mortes pela doença. Então, tudo isso daqui é o quê? Nosso sujeito. Partindo disso, o que saltou? Como que saltou? De que saltou? Né? Então, toda essa parte aqui, que eu vou até mudar a cor, calma aí. Deixa eu apagar aqui e deixa eu mudar a cor para um tom azul. Essa partinha azul, a gente vai dizer que é o nosso predicado. Então, nesse caso, o que nos interessa é as mortes pela doença. Se a gente tem aqui, ó, as mortes pela doença, está explicitamente nos mostrando, só a gente já vai descartar essa partezinha daqui. Ó. Todas essas três opções. Por ser apenas um núcleo, independente de estar no singular ou plural, a gente vai ter um sujeito simples. Então, a nossa opção é a letra A. Entenderam? Qualquer dúvida, botem aí nos comentários. Questão número 5. Vamos lá. Das opções a seguir, assinale aquela que apresenta um sujeito expresso na oração. Bom, quando a gente se depara com o verbo haver, nós temos, naturalmente, já de praxe, uma oração sem sujeito. Então a gente já vai descartar essa partezinha daqui.
O mesmo vai acontecer quando a gente tem verbos relativos ao quê? Fenômeno da natureza. Então a gente já descarta isso daqui. Automaticamente nos sobra três opções. Temos, encontrando Leopoldo, disseram duas palavras sobre ela. Cara, temos aqui um verbo no gerúndio, aqui um verbo em terceira pessoa. Em ambos os casos, quem foi encontrado? Leopoldo. Mas quem encontrou, não temos explícito. Nem quem disse as duas palavras. Então a gente já descarta essa opção. Certamente não se chegará sempre cedo demais onde corre algum risco. Então, a gente também descarta porque, olha só, terceira pessoa sem nenhuma identificação de um sujeito. Não tem dizendo quem chegará sempre cedo, sabe? Na nossa terceira opção, né, de cima a baixo ou de baixo para cima, que seria a letra C, a gente tem o sujeito explícito. Mas como? Cara, quando a gente olha para cá, estabeleceu-se um cordão sanitário entre a velhice e a mocidade. Quando a gente questiona o verbo, o que estabeleceu, quem estabeleceu, o que estabeleceu? Um cordão sanitário. Entre o quê? Entre a velhice e a mocidade. Mas quem estabeleceu? Que é a nossa pergunta fundamental quando se trata de sujeito. Quem? O quem estabeleceu também é explícito, sendo o cordão sanitário. Por qual marcação? Por esse pronomezinho aqui, oblíquo, marcador de reflexão. Reflexão e reciprocidade. Isso significa o quê? Que um cordão, ele tanto executa a ação expressa pelo verbo, quanto ele também vai sofrer a ação expressa pelo verbo. Partindo disso, a nossa única opção correta é a letra C. Questão número 6. Assinale a alternativa que contenha um sujeito oculto. Bom, relembrando o que é sujeito oculto. Vamos lá. Sujeito oculto. Sujeito não explícito. Explícito. Isso significa o quê? Na oração não teremos ele marcado. Mas que pode ser identificado. Como assim identificado? Cara, dependendo do contexto da oração, a gente consegue identificar. Isso significa o quê? Que aquela nossa primeira questãozinha, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar. Não, calma aí, ó. Naquela nossa segunda questãozinha, quando a gente pergunta quem é o sujeito da oração, aqui a gente tem sim um sujeito oculto. Mesmo os verbos estando em terceira pessoa. Por quê? Porque conseguimos identificar de quem estamos falando as orações. O que é muito diferente quando a gente tem um sujeito indeterminado, que a gente consegue dizer qualquer pessoa. Vai ser, qualquer nome que a gente colocar, vai poder ser ele um indeterminado. De mesmo modo, a gente também vai ter um verbo ou um verbo em primeira pessoa. Em primeira pessoa. Então, partindo disso, aqui é só a gente conseguir identificar um verbo em primeira pessoa ou algum tipo de sujeito que possa ser identificado. E o verbo estando ou não em primeira ou em terceira pessoa. Lembrando sempre que ele não vai estar explícito. Então, na opção letra A, se vocês estão bem lembrados, cara, vocês, explícito. Não temos
Então podemos descartar essa oração. Tanto que, para adiantar o serviço, muitos se mataram. Ter verbo em terceira pessoa. Não conseguimos identificar. Quem se matou? Não sei. Como exemplo, eis um ponto que hoje todos estão concordes. Cara, eis é o quê? Segunda pessoa. Então, não temos aqui um verbo em primeiro, um sujeito que pode ser identificado. E a transformação da face do mundo é como a transformação. Cara, o que é como a transformação da cara da gente? Transformação da face do mundo. Sujeito explícito. Explícito. Logo, deixemos primeira pessoa. Logo, temos aqui o nosso sujeito oculto. Letra E na nossa marcação. Questão número 7. De acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, assinale a frase em que há concordância verbal incorreta. Bom, vamos se atentar ao incorreto. Aqui, no caso, a gente tem 5 opções. Fazem 5 dias que ele não vem. O menino gosta de futebol. A casa é grande. As meninas estudam muito. Há somente 7 alunos em sala. Bom, para começo de conversa, quando se trata de concordância verbal, esses 3 tópicos aqui, ó, o menino gosta de futebol, a casa é grande e as meninas gostam muito, estudam muito, estão corretos. Meninas, plural com plural, correto. Singular, singular, correto. O menino está tudo no masculino e no singular. Então estão corretos. Daí vem a questão. É fase em 5 dias e há somente 7 alunos? Em ambos os casos, a gente tem o quê? Temos orações sem sujeito. Né? Quando a gente tem uma oração sem sujeito, a gente diz que o verbo haver, no sentido de existir, deve estar sempre no singular. Isso significa o quê? Há, ou seja, existem somente 7 alunos em sala. Então, esse daqui está correto. Está correto. Daí, nos resta apenas a opção A, que realmente é incorreta. Por que é incorreta? Cara, mesma regra de oração sem sujeito, eu vou passar para cá. Quando a oração está indicando tempo decorrido, ou seja, passagem de tempo, os verbos fazer, haver e ir devem ficar no singular. Devem estar sempre no singular. O fazem aqui está onde? No plural. Então, isso daqui ó, deveria ser faz 5 dias que ele não vem. Eu sei que parece errado. Porque 5 dias é plural. Mas, gente, essa é a regra do português. Essa é a regra que os gramáticos colocaram como natural da nossa língua. Então, sim, faz 5 dias que ele não vem, no caso. Mesma questãozinha de mesma natureza na questão número 8. A gente procura o incorreto e já de cara observa que na letra D temos um havia. Esse havia aqui está no sentido de existir.
existir. Então, deveria ser havia muitas pessoas na fila. Logo, essa é incorreta. São questões assim que parecem bobas, mas que muita gente erra na hora do concurso. Bora para nossa questão número 9. Assinale a opção em que a expressão sublinhada é o sujeito da oração. Bom, bora lá. Na opção A, quando se trata de prever o clima, não há certezas absolutas. Nesse caso aqui, a gente tem uma clara constituição de que o certezas ele está diretamente ligado ao verbo. Sendo o quê? Sendo o objeto desse verbo. Então, por natureza, por haver um verbo haver, isso daqui então é uma oração de sujeito inexistente. Logo, o certezas não tem nenhuma relevância como sujeito da oração. Também não existe um único sistema de previsão climática, o que inviabiliza as análises comparativas. Bom, quando a gente analisa esse verbinho daqui, um único sistema não passa de um objeto da oração, do verbo. Então, também não é a letra B. Na letra C, o melhor remédio é não abusar. Quando a gente olha para essa construção aqui, o melhor remédio é não abusar. O melhor remédio é o nosso sujeito. Sendo isso daqui um verbo de ligação. E isso daqui não passando de um predicativo do sujeito. Predicativo. Predicativo. Não é predicado, é predicativo. Na opção D, impedem o calor do sol de voltar ao espaço. Quando a gente olha para cá, o calor do sol de voltar ao espaço não passa de um mero objeto, também do verbo impedir. Estudar o clima é uma atividade complexa. Quando a gente olha para cá, é uma atividade complexa, não passa de um predicativo do sujeito. Um predicativo do sujeito. E daí, a gente observa que, cara, olhamos as 5 opções. Não tem nenhum sujeito. Como assim? Vamos lá. Deixa eu apagar tudo isso daqui para a gente ter uma melhor noção. Quando a gente observa essa segunda etapa do português, a gente tem que ter em mente que existem orações subordinadas, que são orações que vão depender exclusivamente de outras orações para terem sentido. No caso da letra B, realmente, um único elemento, o único sistema de previsão climática é sim o objeto do verbo existir. Porém, quando a gente observa para essa constituição que o sucede, né, o que inviabiliza as análises comparativas, esse o que ele está substituindo a nossa querida oração anterior. Isso significa o quê? Que isso tudo aqui, na realidade, é o sujeito da nossa próxima oração. Então, na número 9, a letra B é o nosso. Questão número 10, para a gente finalizar essa videoaula, que já está mais do que grande, sujeito sim a um tema complexo. Alguns consideram fácil, os outros consideram complexo. Na questão número 10, é rapidinho. A gente só quer que completar as lacunas com os tipos de sujeito correto. Bom, é aquilo que eu já falei, né? Já foi toda a explicação dada. Bom, as folhas caíram durante o sono, durante o outono. Caíram é o quê? Verbo. Quem caiu? As folhas. Está explícito. Explícito. Então, o único sujeito é o simples. Então, na primeira opção é um. Então, a gente já vai descartar a letra B e a letra D. Temos aqui a C e a E.
Bom, capturaram os fugitivos com sucesso. Capturaram, verbo em terceira pessoa, logo, automaticamente, por ter um verbo em terceira pessoa, logo, nosso sujeito é indeterminado. Então aqui é o número 4. Bom, apaga-se a letra A, resta apenas C e E. Está na hora do intervalo. Os livros são meus hobbies favoritos e observei-o por muito tempo. Bom, verbo estar no sentido de tempo. Se é sentido de tempo, a única opção correta é o sujeito inexistente. Então, isso daqui é o número 5. Logo, a nossa opção correta seria a letra E. E assim acabamos mais uma videoaula. Os outros dois. Os outros dois temos aqui, ó, duplo sujeito, então aqui é composto. E por ter um verbo em primeira pessoa, temos o sujeito oculto. Então aqui vai ser sim o 2 e aqui vai ser o 3. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham suprido algumas dúvidas. Se tiverem dúvidas, se eu deixei de falar alguma coisa, se passou muito rápido, comente no vídeo, compartilha, curte e saiba que eu e o professor William, que também está aqui no YouTube, temos um curso onde vemos tantas essas questões, matérias específicas, e agora abriu uma turma para os fuzileiros navais. Qualquer coisa, entre em contato. Tamo junto e até mais. Bons estudos, pessoal!